na nossa cultura, o que a gente conhece, né, Helena, é um parto que foge muito do que é fisiológico, do que é natural, né? Até os estudos que a gente tem para conceituar, por exemplo, as fases do trabalho de parto, tudo que a gente tem para a gente chegar ao conhecimento que a gente tem de obstetrícia atualmente, todos os estudos foram focados em partos cheios de intervenções. Sim. Os estudos não foram feitos baseados em observações de partos fisiológicos, de partos espontâneos, né? Por exemplo, se a gente for conceituar trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, os períodos clínicos do trabalho de parto, né? Que a gente tem fase de latência, de preparação, a fase ativa do trabalho de parto, o período expulsivo e a dectação. Todos esses conceitos eles foram criados baseados em partos com muitas intervenções, né? A gente sabe pouco, conhece pouco sobre como que o parto acontece espontaneamente, sem ser tão medicalizado, né, Helena? Exatamente por causa desse desconhecimento, né, que a gente percebe que as pessoas às vezes fazem intervenções desnecessárias. Porque se elas conhecessem como que é a fisiologia de verdade, elas esperariam acontecer, né? Elas não precisariam e não achariam que está saindo fora da curva ou está tendo uma distócia qualquer ali, né? É exatamente por isso, né? É isso. Então, eu vou falar um pouquinho, e a Helena completa aí, sobre a humanização, né, da assistência ao parto e ao nascimento. Então, foi, né, baseado nesse foco assim de tanta intervenção e de resultados tão desfavoráveis, né? A gente vive no que a gente chama de paradoxo perinatal. Nós levamos as mulheres para dentro dos hospitais para garantir segurança, né? Porque em outras épocas as mulheres, as nossas avós e bisavós, elas tinham seus filhos em domicílios, cuidadas por parteiras, né? E eram mulheres com experiência do dia a dia, isso, positivas. Elas não tinham embasamento teórico, não tinha tecnologia, mas tinham muitas experiências, né? E acontecia alguns casos com elas que acontecem até hoje, os partos obstruídos, algumas consequências por causa de falta de tecnologia, até para reconhecer um bebê que não estava num crescimento adequado, essas anormalidades da obstetrícia. Então, o parto, né, a mulher ela foi levada, foi institucionalizado, que a gente chama, o parto, e a mulher foi para dentro do hospital para a gente garantir segurança para as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, na curva, né, de morbimortalidade, né, de mortalidade das mulheres e dos bebês e de adoecimento, né, do binômio mãe-filho, ainda é muito alto. Por isso que a gente chama de paradoxo perinatal. Porque nós tentamos... Lembrar, Adrinês, que isso que você está falando, né, dessa transferência de maior número de partos hospitalares, maior do que partos domiciliares, aconteceu em 76. Foi logo ali atrás. É muito recente. Minha mãe nasceu dentro de casa e a irmã mais velha da minha mãe, numa mesma geração, pariu todos os filhos em casa, né? E a minha mãe, a segunda filha, teve 3 cesarianas. É incrível, né? Como que mudou muito rápido. Então, foi o boom das cesarianas ali, final da década de 70, 80. Então, os partos foram para dentro do hospital para que fossem monitorados, para que conseguisse segurança, mas não foi o que aconteceu. E por que não aconteceu essa tal segurança, né? Por que a gente fala de um paradoxo perinatal? Exatamente porque a gente, entre aspas, meteu a mão no parto, né? A gente quis dominar o parto, a gente quis cuidar do parto no sentido de medicalizar o parto. A gente quer intervir o tempo todo no parto. E as intervenções, na sua grande maioria, elas são desnecessárias
e elas, ao invés de garantir segurança, elas, muitas das vezes, elas nos colocam em risco, mãe e bebês, né? E é por isso que a gente não consegue mais mexer nessa taxa de mortalidade, e aí a gente ainda tem uma curva ascendente de mortalidade materna no nosso país. Então, a humanização, esse nome, muitas pessoas ainda têm muito preconceito com relação a essa terminologia, e do meu ponto de vista, essa terminologia foi para que mexesse com as pessoas mesmo, né? Mas será que o que a gente tem no nosso país não é humanizado, né? Eu vivo atendendo mulheres que falam assim comigo, eu estou em busca de um parto humanizado. Parece que os outros partos não são humanizados, mas a intenção é essa mesmo, é causar esse impacto na nossa sociedade, para a gente rever o que tem acontecido na nossa realidade, uma realidade de uma assistência desprotegida, né? E não sei, tem alguma interferência aí? Acho que algum microfone aberto. A intenção, então, gente, foi causar mesmo esse movimento na nossa sociedade, para que nós pudéssemos nos alertar, né? Ficarmos alertas com relação ao tipo de assistência que ainda é o que destaca no nosso país, né? Com altas taxas, não sei se vocês acompanharam, a gente tem um estudo grande feito pela Fiocruz, né? Que é o maior inquérito nacional na nossa área em obstetrícia, né, com quase 25 mil mulheres, e os resultados são desastrosos, né? A gente avaliou mulheres no Brasil todo, da rede privada e da rede pública, e a intenção era avaliar principalmente as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, que é o que a gente chama de humanização, inclusive. E nós observamos que praticamente mais de 90% das mulheres recebem algum tipo de intervenção no parto, né? Elas têm o seu parto acelerado, elas são violentadas ainda no parto, nós vamos falar de violência daqui a pouco, mas elas têm alguma medida para que o parto aconteça de forma mais rápida, né? E aí a gente fazer um parto acontecer de forma mais rápida, a gente está aumentando os riscos para as mulheres e para os bebês. Então, além de trazer insatisfação, né? Porque a experiência não é positiva, sim, né? Porque, na verdade, quando a gente fala nisso, a gente quer saber só dos resultados e não quer saber se o processo foi satisfatório. Se a mãe saiu né? viva e o bebê saiu vivo, então tá tudo bem. E não é por aí. Precisa de satisfação nesse processo, nessa experiência, né? Quantas de nós aqui temos medo do parto? Não é mesmo? Então, assim, quantas de nós temos prazer no parto? E o parto, ele, né, Lena, é uma parte, é o desfecho de um ato sexual, de um ato prazeroso. Exatamente. E como nós enxergamos o parto? Então, a humanização, ela quer rever, né, todas essas condutas. Ela tem 3 pilares principais que sustentam, né, esse preceito da humanização, que são as boas práticas de atenção ao parto e nascimento. São todas práticas baseadas em evidências científicas, atuais, fortes, né, do protagonismo da mulher e numa equipe multidisciplinar. Várias pessoas com vários conhecimentos, com várias competências, habilidades diferentes para dar suporte para a mulher, para dar segurança para a mulher. Então, isso é a humanização da atenção ao parto e nascimento. Não sei se você quer completar alguma coisa, se eu falei rápido, se alguém vai poder eu acho que tá se perfeito, posicionar. Né? É só lembrar, né, quando você coloca que o parto é a culminância de alguma coisa que começou, né, com muito prazer, é que os hormônios são os mesmos, né? O hormônio do orgasmo, da relação sexual, da solidariedade, da empatia, que são hormônios positivos, também estão no parto. Né? Do prazer.
E a gente percebe que o parto, para a maioria das pessoas que vivem o parto da forma, ou no modelo que foi institucionalizado, ele não traz prazer, ele traz medo, ele traz insegurança, e ele traz abandono. Então, assim, realmente, e traz violência. Então, acho que é por aí. A gente tem que resgatar essa possibilidade de sentir prazer ao trazer seu filho ao mundo, né? Então, isso deveria ser nossa principal meta, que tenha satisfação nessa experiência, que exista, né, que você lembre da experiência sempre como uma coisa positiva e não como o momento que você se sentiu mais abandonada, mais violentada e mais frustrada com a experiência, né? Que deveria ser a melhor, de conhecer seu filho, né? E lembrando também, por que tomou esse rumo, né, a assistência no nosso país? A gente sabe que tem um viés financeiro muito grande, né? As instituições, elas têm uma questão de laboratório, uma questão de uma corporação que tomou conta do parto, né, e que tomou conta da assistência ao parto e assistência à mulher, que a gente sabe que um trabalho de parto, que algumas vezes, por exemplo, ontem eu acompanhei uma mulher que ela tinha tido uma cesárea anterior, né? Ela teve uma cesárea anterior, porque falaram para ela que o cordão estava enrolado no pescoço do bebê e ela ficou com medo, e aí ela teve uma cesariana por falta de informação. E agora, né, ela assistiu um dos documentários que é mais importante no nosso país e que foi um divisor de água, né, Lena, na nossa história aí, o renascimento do parto. Exato. E aí ela ficou muito inquieta com a cesariana que ela teve e ela buscou um trabalho de parto. E eu fiquei dando apoio a ela durante 35 horas, né? Então, é só para lembrar que o rumo que a gente tem tomado também tem muita relação com isso, com disponibilidade de tempo dos profissionais, das pessoas de cuidar de uma mulher, né? Em 35 horas de cuidar dessa mulher, quantas cesarianas são feitas no nosso país? Quantas cesarianas são feitas no nosso país? Quantas consultas no consultório a gente desmarca, né? Quantos eventos sociais? Eu fiquei 2 noites com ela. Tudo começou numa noite de quarta-feira. Então, foi quarta-feira, de quarta para quinta, quinta o dia todo, quinta para sexta. Então, foi cansativo? Foi, para nós todos. Mas foi um parto natural, um parto espontâneo, um parto do jeito que ela imaginou, um parto respeitoso, sem nenhuma intervenção medicamentosa, um parto que o corpo dela conseguiu fazer isso. Então, assim, a gente não tem nenhum embasamento científico para o acompanhamento, a não ser Michel Audin, que é um obstetra francês, né? Na verdade, a formação dele é em cirurgia, mas ele se apaixonou pela obstetrícia porque ele foi trabalhar no Hospital Geral e ficava observando as parteiras lá na França, nessa maternidade, que tinha uma maternidade. Ele se apaixonou e começou a estudar a fisiologia do parto. Então, ele é um cara que tem o maior banco de dados de fisiologia de parto. Então, é isso que a gente conhece muito pouco baseado nos estudos do Michel Audin, né? Sim, e ele levou essa experiência dele para uma cidade pequena na França, né? Onde ele observava as mulheres parindo fisiologicamente, naturalmente, e daí que, né, que surge todo esse arcabouço de conteúdo que ele distribui, né, distribuiu até hoje para a humanidade, né, na obstetrícia. Realmente, eu acho que a gente perdeu o bonde da história, né, quando a gente acha que levando o parto para dentro do hospital e trazendo mais segurança, que essa era a intenção, né, já que algumas mães, alguns bebês acabavam morrendo, né, eles não morriam pelo parto, mas sim pela falta de cuidado, talvez do pré-natal, né, que não existia. Então, assim, para curar uma coisa, eles atrapalharam outras, né? Então, trazendo o parto para dentro do hospital, acabaram que, na visão que eles tinham de parto, o parto tinha que ser rápido, indolor, né?
como se isso fosse garantir uma boa experiência. E como a Adriana está colocando, nem sempre. Às vezes, aquele parto de 35 horas foi o que aquela mulher e aquele bebê deram conta. E era o que era necessário para aquele parto se desenvolver, né? E é isso que a gente tem que respeitar. Agora, para isso, a gente precisa de conhecimento, precisa de uma equipe, como ela disse, multidisciplinar, né? Com disponibilidade, e precisa de uma mulher que tenha autonomia, né? Para discutir com a sua equipe o que está acontecendo, os seus desejos, né? Um plano de parto, e está tudo indo muito bem, para que interferir nesse processo, né? Para que medicalizar, para que apressar? Então, acho que é muito por aí, né? Só respondendo aqui 2 perguntas, Lena. Eu respondo uma e você responde a outra. Tá. Sobre as casas de partos em Belo Horizonte, a gente tem oficialmente uma casa de parto, que é a casa de parto do Hospital Sofia Feldman. As casas de parto a gente chama carinhosamente casa de parto, mas são centros de parto normal, né? Que foi uma iniciativa do Ministério da Saúde na década de 80, para que a gente de fato mudasse o nosso cuidar, mudasse o nosso olhar para o parto, né? Principalmente para aquelas mulheres de risco habitual, ou seja, mulheres que não tiveram nenhum adoecimento durante a gestação. E são instituições que são administradas e que o cuidado é prestado apenas por enfermeiras obstetras. Então, ao invés da mulher ter o parto em domicílio, que nosso país culturalmente ainda não está preparado para isso, nós estamos caminhando, mas o Ministério da Saúde achou essa iniciativa de ter um lugar intermediário entre a casa e o hospital, né? Um lugar com menos intervenções. Então, ele criou em vários estados as casas de parto. Em Minas Gerais, a casa de parto que a gente tem é a do Sofia Feldman. A gente tinha uma casa de parto em Juiz de Fora e, infelizmente, por questão política, foi fechada. Sim. E a casa de parto do Sofia, a gente está lá sustentando ela há 15 anos que a gente tem a casa de parto. A gente tem uma média de 80, 90 partos por mês. Então, no plantão das casas de parto, são só as enfermeiras que são as plantonistas. E os partos acontecem com o mínimo de intervenção possível, né? As intervenções apenas necessárias. Eu, inclusive, teve uma das minhas alunas da residência em enfermagem obstétrica que nós estudamos exatamente os indicadores da casa de parto e a gente comparou. Foi um estudo muito bonitinho, porque nós observamos por que na casa de parto mais ou menos 8% das mulheres usam ocitocina e as mesmas cuidadoras das mulheres da casa de parto trabalham lá na maternidade, porque também são enfermeiras obstetras, usam 68% de ocitocina. Por que essa diferença, né? Por que só estar na casa de parto já te deixa um pouco menos intervencionista? Então, a gente fez um estudo assim, a gente entrevistou as enfermeiras obstetras, as mesmas que trabalham na casa de parto e que trabalham na maternidade, exatamente para a gente ter uma visão do que acontecia. Então, é assim que funciona uma casa de parto. Em Belo Horizonte hoje, então, por causa do Covid-19, foi um dos nossos planos de contingência no Sofia Feldman fechar a casa de parto para que ficasse especializada apenas nos atendimentos dos sintomáticos, né, das mulheres sintomáticas de Covid. E graças a Deus agora, nas 3 últimas semanas epidemiológicas do Sofia, a gente não teve nenhum caso suspeito, então a casa de parto voltou a funcionar, né? Tem só um leito lá separado, reservado para alguma mulher sintomática. E a gente é uma casa de parto, então, que está dentro do Hospital Sofia Feldman. Ela é peri-hospitalar. Existem três tipos de casa de parto. A intra-hospitalar, a peri-hospitalar, que é na região da casa de parto, e a extra-hospitalar, que é de Juiz de Fora, que era a outra que foi fechada, era fora do hospital, né? E ela tem que ter uma distância do hospital de mais ou menos 20 minutos.
E existem outras casas de parto, né, Brasil afora, como a Adriana Rio de colocou. Janeiro. Rio de Janeiro tem Realengo, São Paulo de Sapopemba, Brasília tem a São Sebastião, né? E agora estão surgindo as casas de parto privadas, né? Que são essas que a Adriana está colocando, que são fora do hospital e nem na região assim tão próximo do hospital. Elas são até privadas, né? Elas não estão conectadas ao hospital nenhum. Então está surgindo isso nesses últimos tempos. E uma dúvida, o Instituto Nascer, desculpa, acho que o Instituto Nascer, ele vem, como que funciona, assim? Porque eu sou Sofia Feldman é a casa de parto, e o Instituto Nascer, ele vem como uma instituição... É uma clínica de parto humanizado. Na verdade, infelizmente, né, Helena, a gente ainda não atende parto dentro da clínica. A gente é uma equipe especializada em parto humanizado, então a gente atende pré-natal e os partos acontecem intra-hospitalares. Né? Então, a equipe, que é composta, uma equipe mínima do Instituto Nascer, é composta por um médico, por uma enfermeira e por uma doula. Isso. E a gente faz o atendimento, começa em casa, né? Faz o atendimento pré-hospitalar, no dia do parto, pré-hospitalar, e depois a gente vai para dentro das maternidades de Belo Horizonte, as maternidades privadas de Belo Horizonte. Esse modelo está surgindo já de um tempo para cá, né? Então, vários profissionais estão se juntando e criando essa forma, né? Esse modelo de atendimento, onde você geralmente tem médico, enfermeira e doula, né? Uns com mais, outros com menos membros, mas nessa perspectiva da humanização do parto, né? Do nascimento. Qual que era a outra pergunta que eu não estou vendo? Sobre VBAC3. Pois a gente já tem, né, uma boa experiência com o VBAC, né? Então, cada dia a gente tem mais mulheres que viveram uma experiência de cesárea e depois descobriram que podem ter um parto normal e vão atrás desse tipo de assistência. Poucas mulheres com VBA2C, né? Eu, pelo menos, tenho umas 3 ou 4, entre essas mais de 900 que eu já atendi. E VBA3C, né? A Adrinês tem uma, com certeza, na rede privada, assim, que foi muito comentada. Que está grávida de novo. Que está grávida de novo, então vai ter 2, né? 2 agora. Exato. Então, assim, cada dia mais a gente percebe que as mulheres estão se colocando, né, nessa possibilidade da experiência e estão encontrando alguns profissionais que estão apoiando, né? Então, a gente tem poucos ainda, né, na rede privada. O principal, né, dessas mulheres é, primeiro, que os protocolos ainda, eles não dizem nem que não e nem que sim para mais de uma cesariana anterior ter parto. Eles não são claros com relação a isso. Eles quase que igualam o 1 e 2, né? O 3 já começa a se comparar, né? Exatamente. Mas a gente tem país com protocolos que tem parto normal até depois de 4, 5 cesarianas. E o que a gente discute muito com as mulheres é exatamente o risco também da gente fazer mais uma cesariana. O risco delas serem submetidas a mais uma cesariana. Será que é um risco de um parto bem cuidado, né, dentro de uma instituição hospitalar, quando a mulher tem 3 cesarianas? Será que é muito mais arriscado? É o risco num parto espontâneo, sem intervenção, sem medicalização? Será que é mais arriscado, de fato, a gente não ter um parto normal, espontâneo? Essa semana eu divulguei no meu grupo de douladas, né, de mulheres gestantes que eu acompanho, um podcast de uma mulher de Jundiaí. Ela teve 4 cesáreas, já teve 2 partos naturais depois de 4 cesáreas. Então, ela tem 2 VBA4C, né? Na verdade, a pessoa disse aqui que estava comemorando o VBAC de ontem.
Agora uma pergunta, Lena, para você. Como se posicionar com os médicos que fazem pressão para realizar cesarianas? Muitos usam a posição de médico para definir e a mulher fica sem respaldo para discutir, por muitas vezes ficar em dúvida em prejudicar o bebê. O que a gente costuma dizer é que esse minar a confiança da mulher começa no pré-natal. Então, se você está com um médico que sabidamente tem uma taxa de cesárea muito alta, você já sabe que a sua chance de ter um parto normal com aquele profissional é muito baixa. Vamos imaginar que você sabe que estatisticamente ele tem 80% de cesárea. Você só tem 20% de chance de parir com ele. Então, continuar com esse profissional no seu pré-natal é temeroso, porque a cada consulta ele vai te dando algum tipo, né, de fazendo comentários que vai minando a sua confiança. Quando chega no trabalho de parto em si, fica muito mais fácil para ele dar o checkmate e fazer uma cesárea, porque você já está completamente na mão desse profissional, né? Então, a gente sempre aconselha, se você deseja um parto normal, vá atrás de informação e procure profissionais que têm boas taxas de parto normal, né? Mas não basta sair pela vagina o bebê, é mais do que isso, né? Porque também tem isso, às vezes a pessoa tem uma taxa de parto normal razoável, vamos colocar 50%, 60%, e aí as pessoas acham, ele apoia. Mas a que custo, né? A que preço esse parto normal? Então, a gente tem que estar, né, muito consciente disso e correr atrás de informação. Eu acho que é muito difícil, se você passou o pré-natal inteiro com aquele profissional, não se informou, ele não deu brecha, você chegar na hora e enfrentar, né, o que ele fala, no sentido de, seu bebê está correndo risco, e agora? Você não vai colocar seu bebê em risco, você não tem informação para discutir com ele, entendeu? Porque ele não permitiu e você não foi atrás também. Né? São duas coisas aí. Inclusive, isso que a Lena acabou de falar é um outro resultado do Inquérito Nacional de Assistência ao Parto e Nascimento. Né? O que a gente observou que no início da gestação, no início, né, do pré-natal, 70%, né? A maioria das mulheres queriam, ao final, um parto normal. E foram minadas, como a Lena disse. Até o final, elas foram minadas e a maioria tiveram cesariana. Né? A maioria. Hoje, no nosso país, gente, segundo o último dado do Cinesc, né, que é o que a gente tem notificado a respeito dos partos, 57% das mulheres têm cesariana. Cesariana não é parto, cesariana é uma cirurgia. A gente precisa de lembrar dessa terminologia. Ou seja, 57% dos brasileiros nascem através de uma cesariana. Então, é muito mais comum, normal, ter uma cesariana do que ter um parto vaginal no nosso país. Lembrando que esse 57 está juntando rede suplementar, né, que são os planos de saúde, e rede pública. Porque se a gente separar, você vai ter na rede privada mais de 88%, às vezes até 90%, e na rede pública 40% de cesárea. Então, o que realmente eleva esse número é a rede suplementar, né? Exatamente. Tem uma outra questão aqui, deixa eu ver, Lena. Onde acessar as porcentagens de cesariana dos profissionais? Sim, depois de 2015, né, já é possível você contactar o seu plano de saúde, seja lá qual for, e descobrir essa taxa. Eles são obrigados, né, desde julho de 2015, a divulgar. Então, se você disser, eu quero saber, né, pelo CRM do médico que você está te atendendo, que você conhece, que você gostaria, se ele tem uma boa taxa de partos normais ou cesárea no ano anterior. Então, mais ou menos em abril, sai a taxa do ano anterior. Então, agora nós temos a taxa de 2019. Ano que vem, né, nós vamos ter a taxa de 2020. Agora, lembrando que isso aí é por médico, né? Cada um, pelo nome, pelo CRM. Mas tem as taxas que são divulgadas também das maternidades. E aí mistura todo mundo. Se você pegar, por exemplo, a taxa de um determinado hospital privado, você vai encontrar o número
abrangendo todo mundo que atende naquele hospital, tanto o plantonista quanto os médicos que vão lá com as suas pacientes, clientes, né? É diferente isso. A gente às vezes fala assim, mas, por exemplo, dá um exemplo aqui, Neocenter está tendo muito parto normal, mas depende de onde você está vendo esse número. Se está sendo divulgado pelo Instituto Nascer, que atende lá, ou está sendo divulgado o número real da maternidade, entendeu? Então, a gente tem que estar muito ciente disso e procurar, né? Mas o plano de saúde pode te passar esse número. Lena, mais uma pergunta. Você é consultora de amamentação? Quais são as maiores dificuldades das mães? Os bebês mamam nas primeiras horas após o parto? Essa é uma boa prática, né? Preconizada, de que uma primeira hora de vida é chamada de hora de ouro, onde os bebês deveriam, né? Já que acabaram de nascer, os próximos 20 minutos eles começam a se manifestar querendo, né, mamar. É um reflexo natural, que essa hora seja preservada, que não se faça nenhum cuidado com o bebê, lógico, o bebê não estando bem, que ele esteja pele a pele com a mãe, que seja possível essa orientação de amamentação. Porque isso garante depois uma boa experiência de amamentação para a futura, né? Mas nas experiências que nós temos, com certeza, essa hora de ouro é preservada. Mas eu acho que não é bem assim na maioria dos plantões, né? Seja público ou privado, com certeza o público tem mais, né? Mais pessoas engajadas nisso, mas no setor privado a gente vê que os pediatras muitas vezes correm para fazer coisas desnecessárias nos primeiros 15 minutos, né? Pesar, medir essa coisa. Está aumentando, né? Está aumentando, mas não é assim tão garantido em termos de Brasil, tá? Belo Horizonte é meio que um oásis em alguns aspectos, né? Mas se a gente for pensar em Brasil, essa primeira hora não é tão respeitada assim. E isso vai impactar. Isso é um ponto. O outro ponto são mulheres que fazem cesáreas agendadas, sem estar em trabalho de parto. Isso vai dificultar, né, os hormônios que são necessários na amamentação. Então, às vezes, o leite vai descer com um tempo maior, né? Não em 24, 48 horas, vai passar de 72. E aí, talvez entre, né, complementação, leite artificial no hospital, isso também vai criar mais problemas na amamentação. Então, realmente está conectado, né? O fato de tantas cesáreas ou tantos partos medicalizados com partos conduzidos com a amamentação. É assim que eu vejo. Tem uma pergunta, eu acho que aí a gente pode entrar um pouquinho na outra temática, que é a violência obstétrica. Sim. A pergunta é o seguinte: quando a mulher ela não se sente bem tratada ou foi desrespeitada no seu parto, o que ela pode fazer? Só lembrando, depois e até recomendando para vocês que vocês acessem lá no Instagram do Instituto Nascer a live que nós tivemos essa semana, né, com a Gabriela Sali e o Dr. Emerson. A Gabriela Sali, ela é uma mulher, uma advogada, que o primeiro parto, inclusive, quem assistiu fui eu e a Karine, né, outra enfermeira. Ela já tem 4 bebês. 4 filhos, né, 2 intra-hospitalar, um na casa de parto, que foi o primeiro conosco, o outro no hospital, e depois 2 domiciliares. E ela é uma ativista, uma mulher formadora de opinião, inteligente, muito estudiosa, e ela ficou muito envolvida com a assistência que ela teve em todos os seus partos, e ela é uma defensora das mulheres. Então, ela tem um escritório de advocacia, ela é uma das mulheres que trouxe para o nosso país e que começou a falar abertamente sobre a violência obstétrica, né? Como ela mesma disse. Acho que o primeiro caso, né, foi ela na justiça, que bancou, né, junto com uma mulher, uma violência onde essa mulher, que é a da Ana Paula, né, Lena? Sim, Ana Paula Garcia. Ela perdeu a filha por causa de uma violência. Isso, claro, estou vendo sua carinha aí, mas isso todos os dias morrem mulheres e morrem bebês e adoecem mulheres. Nós estamos falando para pessoas que estão na área de psicologia, eu entendi dessa forma, né?
Eu acho que quando a Adrianês fala adoece mulheres, principalmente emocionalmente, psicologicamente falando, emocionalmente, elas ficam marcadas para o resto da vida por essa experiência, ou de morte, né, ou de maus tratos e de violência que aconteceram. Quantas não querem nem ter filhos? Sim. Quantas de nós nascemos de um parto violento e também somos amedrontadas? Quantas temos problemas com o nosso corpo porque a nossa mãe teve um parto violento? A gente que anda muito de Uber, né, Helena? A gente anda para assistir as mulheres. Quando a gente entra dentro do Uber, eu diversas vezes já encontrei com pessoas com histórias drásticas, né? Eu encontrei com um senhor que foi um dos que mais me marcou e ele falou assim para mim que a mulher dele, ela perdeu os movimentos por causa de uma violência obstétrica, né? Ela ficou paraplégica. Ela teve uma filha que hoje, naquela época, tinha 28 anos e que também a filha tem depressão profunda. Então, socialmente, o impacto de uma violência obstétrica é grande, porque impacta na nossa família, nos nossos vizinhos, na comunidade como um todo, né? O impacto é muito grande. Perder uma mulher num parto, gente, é uma coisa inescrupulosa, né? A gente não deveria. E a taxa de mortalidade no nosso país não é divulgada. É subnotificada, então é muito triste, né? E muitas das vezes eu fiquei durante muitos anos na Secretaria Municipal de Saúde trabalhando com os dados de mortalidade materna e neonatal. O que é mais triste é a gente saber que as pessoas morrem por questões, causas evitáveis, por condutas evitáveis. Não era para morrer. Morrem porque foram mal cuidadas, foram negligenciadas, foram maltratadas, foram violentadas e morreram. Né? E eu acho que alguém perguntou, né, sobre onde denunciar. Existe uma ouvidoria, né, em cada hospital, é lógico, que vai ser, né, os casos, né, que chegam à ouvidoria vão ser questionados, vão ser cuidados, mas eu acho que existe também, né, a questão da Procuradoria Pública. Você pode fazer esse tipo de ouvidoria pública, né? Você pode fazer esse tipo de denúncia, né? Sim, então, você ela pode falando fazer... da Gabriela, mas você pode, além do advogado, no Ministério Público, no Ministério da Saúde, tem ouvidoria. A gente pode fazer, a gente precisa de fazer, a gente precisa de falar. Então, sim, tudo que foge ao que eu e a Helena falamos aqui de boas práticas, de práticas que são violentas do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, e por isso vocês também são muito importantes, são consideradas violência obstétrica. E a violência obstétrica, a gente teve uma época que a gente ficou bem grudado no pé dos médicos, achando que só médico... As pessoas achavam que a violência só vinha do médico, mas ela vem de todo mundo que faz uma prática inadequada. Né? Por todo mundo que está envolvido na assistência à mulher e ao recém-nascido. Né, Helena? E ela tem que ser mais ampla, né? A gente tem que pensar na violência na gestação, na violência no trabalho de parto, com a mãe e o bebê, no pós-parto, né? E até em caso de abortamento. Porque toda essa situação, né, de gestação, nascimento, morte de bebês, tem a questão da violência envolvida, né? Então a gente precisa saber que está permeando tudo isso, né? Uhum. Não é só no parto, mas em tudo, todos os momentos aí. Uhum. Alguém querem falar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu queria comentar que, assim, a violência obstétrica, acho que a gente não tem tanta noção da proporção que isso toma, né? Assim, eu sou leiga no assunto e o que a gente escuta é muito assim, a manobra de empurrar o bebê na barriga da mãe ou o corte que eles fazem para ampliar a passagem. A gente fica muito preso a isso, sabe? E não pensa nessas outras faces da violência. É muito pouco discutido e exposto essas questões e as pessoas guardam essas histórias, parece, sabe? Assim, fica marcado. Essas duas coisas que você citou,
Essas duas coisas que você citou, elas estão proscritas através de estudos da década de 80, às vezes, né? Na Holanda, por exemplo, a questão da episiotomia e tal. E que, às vezes, no Brasil, o estudo chegou, mas ninguém aplica, ou poucas pessoas aplicam, né? Então, a gente percebe que ficam nessas duas coisas, cristaléia e episiotomia, mas vai muito além disso. Você fazer uma cesárea desnecessária numa mulher é uma violência obstétrica, sem evidência, sem indicação, né? Você convencer durante o pré-natal que essa mulher precisa de uma cesárea porque pelo ultrassom tem uma circular de cordão, isso é uma grande violência, porque não existe evidência científica nenhuma sobre isso, né? Então, assim, é um absurdo. E não são só essas duas coisinhas, tem muito mais. Colocar ocitocina para apressar o parto é uma violência obstétrica, se não há necessidade. Romper uma bolsa também para apressar o parto também. Então, assim, são coisas que podem provocar questões, né, na mulher e no bebê. Então, a gente deve evitar. Uhum. Alguém mais aí? Teve uma citação sobre o luto perinatal. Pode falar, claro, e depois a gente fala sobre o luto perinatal. Eu acho que só assim, eu ia perguntar sobre a depressão pós-parto e a violência obstétrica, assim, se é porque tem muitas pessoas que falam que a depressão pós-parto, às vezes, ela acontece por questões naturais, assim, da mulher não estar satisfeita. Eu já ouvi esse discurso, assim, sendo que, na verdade, vem muito da experiência dela, né? Sim. Eu acho que essa coisa do baby blues, né, que 70% das mulheres têm, é uma coisa fisiológica e até esperada. Agora, a depressão, né, que atinge às vezes 2% das mulheres no pós-parto, e assim, a nível de mundo, né, está muito correlacionada com a falta de hormônios que seriam naturais e fisiológicos, que talvez prevenisse a mulher dessa depressão mais aguda. Eles não existem, né, se você agenda uma cesárea. Então, é mais ou menos você não permitir que a mulher viva esse processo e com uma cirurgia você tira o bebê, entrega no colo dela e fala assim, agora cuida. Não teve rito de passagem, não teve processo, né? Não teve processo hormonal. Então, por aí vem a depressão pós-parto, nesse sentido, né? De que existe um buraco aí, né? Um gap do que ela não viveu, entende? Então, estar grávida, estar com o bebê no colo, porque foi uma cesárea letiva com hora marcada, tem muito disso, né? Fica um buraco na existência, meio que, por quê, né? Como é que esse bebê vai parar no meu colo agora, entende? Eu acho que tem muito disso, né? Peraí, Milena. Sobre o luto perinatal, que eu acho que é importante, alguém citou isso e falou que está vendo essa discussão em pauta, né? Essa semana, inclusive, a gente comemora, né? A gente comemora essa data exatamente para a gente lembrar de falar sobre né? Conscientização sobre as perdas gestacional e o abandono dessas mulheres também, como elas são acolhidas dentro das maternidades pelos profissionais, né? Como que nós estamos cuidando de alguém que sofreu uma perda gestacional. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, tem criado os grupos de mulheres, os grupos na mídia social também, para apoiar as mulheres que têm a perda, porque numa maternidade com um fluxo grande, muitas das vezes, a gente esquece essas mulheres. E misturam elas, né? Junto, no mesmo espaço físico, junto, né? A gente coloca junto. A gente coloca uma mulher abortando ou uma mulher expulsando um feto morto com um mau lado amamentando e o bebê chorando, né? Então, é uma questão de pouco acolhimento, de pouco cuidado. E como a gente não precisa de monitorar, né, aquele feto porque ele está morto, a gente liga a ocitocina em altas doses e deixa elas isoladas e nunca mais vai ali, nunca estende a mão. A gente faz um manejo da dor inadequado para essas mulheres, até a dor física, né? A gente presta muita atenção em cuidar dos manejos de medidas não farmacológicas de alívio para a dor para as mulheres que estão tendo seus bebês, mas não faz isso para as mulheres que estão tendo um feto morto, né? Então,
É muito triste, a gente tem levantado essa bandeira. Eu acho que a psicologia, eu lembro que toda vez que a gente tem uma situação dessa lá no Sofia, a psicologia nos ajuda muito, né? Embora eu acho que a psicologia podia estar conosco em outras situações também, mas a perda gestacional, enfim, a gente tem um apoio muito grande da psicologia e é isso, é essa bandeira que a gente quer levar, tá? De conscientização das pessoas saberem. Eu fui uma pessoa que tive uma gestação de um bebê mal formado, né? E eu me lembro que eu engravidei junto com uma mulher que foi minha colega do mestrado e que eu cuidei dela no primeiro parto. Eu acompanhei a gestação e acompanhei o parto dela, depois nós duas engravidamos juntas. E ela ficou sabendo que eu perdi meu bebê e ela estava com um bebê da mesma idade gestacional e ela nunca mais conversou comigo, porque ela não conseguiu. Ela não sabe conseguiu abordar, né? Não sabe, não sabe tratar as pessoas disso. não sabem cuidar de alguém que perdeu o bebê, né? As pessoas atravessam a rua porque tá com medo de encontrar com a gente. Então, é isso, chamar por não atenção. saber o que falar, né? Acaba não falando nada. Ou então Exatamente. falando coisas do tipo, não, é assim mesmo, daqui a pouco você engravida de novo, como se aquela perda não fosse um problema, né? Não tivesse que ser sentido, né? É muito triste isso. Assim. Então, eu até chamo todo mundo aí da psicologia para voltar os olhos para isso, para entender também, né? E a gente estudar junto, alguém aí falou, precisamos de estudar, precisamos de chegar próximo, aproximar dessas mulheres e cuidar delas também. Porque essa triste, mulher que gente. perdeu um filho, né? Não é um feto, é um filho. Um né? filho. É a possibilidade de um filho, né? Então, assim, sonhos foram vividos ali com aquela gestação, né? Coisas foram sonhadas e aquilo foi abortado, né? Aqueles sonhos foram abortados. Alguém falando aqui, Lena, inclusive, que os pais também, né? Não só as mulheres perderam seus filhos, os homens também. Aí a gente esquece dos homens e a gente precisa de acolhê-los também, né? E de cuidar, porque eles também perderam e eles também se sentem incapazes de cuidar da mulher também. Sim. E a gente sai do hospital, muitas das vezes, pensando que a gente engravida pensando que a gente vai sair com o filho no colo, né? E a gente tem que sair com o filho, cuidar do enterro, cuidar do velório depois do parto. É uma situação, de fato, muito marcante na vida das mulheres. E aqui dizendo, existe o fato da mulher se sentir incompetente ou defeituosa por não manter a gravidez? O que você acha, Lina? Eu acho que sim, né? Eu acho que toda obstetrícia, ela acaba, né, com essa forma de lidar com o parto, querendo acelerar o processo ou modificar o processo, acaba mostrando ou dizendo para a mulher que você não está sendo competente para gestar ou para parir, né? E quando você perde um bebê, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você não foi competente o suficiente para segurar esse bebê dentro de você. Então, acho que essa mensagem ela é passada meio que subliminarmente, né? Mas a mulher talvez veja dessa forma, né? Porque está todo momento ouvindo isso, né? Vou colocar ocitocina porque suas contrações estão fracas, se for um parto, por exemplo. Vou fazer isso porque está demorando demais. É como se fosse assim, então o que eu estou fazendo não está certo? O meu corpo está fazendo tudo errado, né? Eu acho que isso perpassa todas as intervenções, né? Quando você não aguarda, não espera, não entende, é como se você estivesse dizendo para ela, você não é capaz de fazer isso sozinha, eu preciso estar aqui para te ajudar. E ainda também, gente, sobre as perdas consecutivas, né? Eu acompanhei mês passado uma mulher que estava na sua 8ª tentativa de gestação, 44 anos, e perdeu o bebê aos 23 semanas. Então, lembrar que existe esse mundo também de mulheres também que têm incompetência istmo-cervical, que a gente chama, né? Que tem o colo do útero que não segura uma gravidez e que é uma violência obstétrica, inclusive, porque as pessoas não diagnosticam o problema da mulher, né? Antes, qual que é o problema que a mulher vai tendo perdas gestacionais repetitivas? Isso é uma violência obstétrica e não cuida dessa mulher, né? A Silvia, que é essa mulher que eu
ela torna pública a história dela, é por isso que eu estou dizendo o nome dela aqui. Ela perdeu a sua 8ª gestação. Assim. É muito triste, é uma mulher que precisa de um cuidado, de um acolhimento físico, emocional, porque é muito forte. Existe essa história, né, na obstetrícia, de que você perder seu primeiro bebê é 30%, né, das mulheres que isso acontece até 12 semanas. Agora, 1, 2, 3, já está na hora de ser investigado, né? Não dá para chegar a 8 gestações sem fazer nada, né? Sem tomar uma providência, né? Eu estou acompanhando uma outra agora, que é a 3ª gestação, ela teve 2 perdas, vou acompanhar o parto dela no mês que vem, e ela está com um bebê mal formado, uma trissomia do 18, um bebê possivelmente inviável, né, de viver, e eu estou fazendo esse acolhimento exatamente porque ela me achou, né, através de um grupo de apoio a essas mulheres com perda gestacional. E engraçado foi o tão sofrido foi para ela, né? Assim, o tanto que ela sonhou com essa gravidez quando ela descobriu que a filha é uma menina possivelmente com uma formação incompatível com a vida. Então todo mundo tratou ela como ela chama um amontoado de coisa ruim, um amontoado de coisas mal formadas, não era filha, até que ela encontrou a médica dela, que eu indiquei, que ela chegou nessa médica com 19 semanas, foram 19 semanas de muita violência, muita. Ela chegou nessa médica e foi a primeira vez que ela recebeu um cartão de pré-natal. Na verdade, ela entendia que ela não estava grávida, que ela tinha um amontoado de coisas mal formadas e que ela não entendia que ela tinha uma filha e que essa filha teria um nome, que tem um nome. É muito emocionante a história dela, porque é assim que a gente trata as pessoas, né? Assim, todo mundo passou a prestar atenção de que ela não tinha uma filha, ela não tinha uma gestação, ela tinha um amontoado de coisa ruim, ela fala assim, e que ela que não precisava ter um cartão nem de pré-natal, né? Na verdade, vários profissionais aconselharam ela a interromper, e por uma questão religiosa ela não tinha coragem, mas estava sofrendo, então ela entrou em choque quando a médica falou com ela, olha, bem-vinda, como que chama sua filha? Ela falou, não tem nome. Ela tomou um susto, olha, eu tenho uma filha, é mesmo, eu tenho uma filha. E aí foi um dia que ela deu o nome para a filha, que ela recebeu um cartão de pré-natal. Pra gente com 19 entender, semanas. Com 19 semanas. Né? Então, é assim mesmo. A Roberta está falando aqui de um parto que foi até eu que acompanhei. É isso. Da Fernanda. Exatamente. Parto na banheira, lindo. Isso, Fernanda. 42 semanas, né, Helena? Muito, muito, muito lindo, parto. E a pessoa citou aqui que teve banheira, que foi cuidada como uma mulher parindo, né? E que teve fotos e que teve registro, que foi uma das primeiras, um registro que a Paula fala com muita emoção, que ela fala que ela resolveu registrar e que as pessoas se assustam muito, né, com a foto de um bebê morto. Mas a gente sabe que é a única lembrança que a gente vai ter desse filho que a gente teve, e ele é nosso filho, né? Com certeza. Alguém falando que é a Fernanda mesmo, um exemplo, muito orgulho. Mais alguma fala? Eu tô emocionada, mas eu queria só porque as pessoas fizeram umas perguntas e aí eu queria só retomar. Já perguntaram sobre o cordão umbilical estar enrolado no pescoço, se isso não é um risco para o parto natural, né, o parto normal. Então vou responder aqui rapidinho, Carla, sobre o cordão. Isso é quem assistiu o Renascimento do Parto 2, né, que fala muito sobre violência obstétrica, inclusive uma pessoa aí colocou: assistam o Renascimento, é uma trilogia, é um documentário, é vida real, foi um divisor de águas no nosso país e ainda é real, ainda é atual tudo que acontece, principalmente no Renascimento do Parto 2. O início do filme, do documentário, é um grupo de mulheres espalhadas no Brasil todo e elas começam a levantar a bandeira assim, ó, eu sou loura, então você vai ter cesárea. Você tem olho azul, cesárea. Você tem olho preto, cesárea.
Eu uso óculos, cesárea. Eu sou magra, cesárea. Eu sou gorda, cesárea. Negra, cesárea. Branca, cesárea. Ou seja, vários motivos, várias indicações. Qualquer indicação é uma indicação de fazer cesárea. Tá, criticando, né, esse posicionamento. Porque ao longo da gestação, como a Lena falou, nós vamos sendo minadas. E um dos recursos que eles usam muito para indicar uma cesariana bem indicada, porque de fato mexe com a mulher quando fala que não, o cordão está enrolado no pescoço do seu filho, vai morrer. A mulher desespera, vou correr para uma cesariana agora. Lembrem que o bebê não respira pelo pulmão, ele respira pelo cordão. Então o cordão pode apertar o pescoço do feto, que ele não vai ficar sufocado. Porque o fluxo sanguíneo, o aporte de oxigênio é passado pelo cordão. Por exemplo, eu adoro esse exemplo do Braulio Zorzella, né? Um obstetra maravilhoso que a gente tem, graças a Deus, no nosso país. Ele fala o exemplo do fio que transmite energia. Se eu enrolar ele, ou se eu até fizer um nó, né, se eu apertar ele, não vai parar de passar energia aqui. Só se eu cortar o cordão que vai parar de passar energia, certo? Então, só para vocês entenderem, porque o cordão é que leva o oxigênio para o bebê. Então, se ele enrolar no meu pescoço, vai continuar passando energia por aqui, certo? Tanto faz, porque enrolado no pescoço, no braço, no tórax, no pé, é a mesma coisa, porque continua o fluxo, né, pelo cordão. Agora, outra coisa. A maioria dos bebês, quando são muito pequenininhos, eles mexem, eles brincam muito dentro da barriga, então eles se enrolam no cordão. A maioria tem o cordão. A gente não tem como ter certeza que um bebê tem um cordão enrolado no pescoço. O ultrassom mostra que o fluxo de sangue passa próximo ao pescoço. Mas a gente não tem certeza, porque pode ser só uma voltinha ao redor do pescoço, ou em torno do pescoço, ou do lado do pescoço, não tem como a gente ter certeza de que tem. E essa informação é irrelevante, Tupá. Irrelevante. É tão irrelevante que eles falam com as mulheres e não registram no ultrassom. Eles falam assim, olha, tem um circular de cordão, mas eles não registram, porque é uma maldade, uma violência sublimada. Tem uma circular de cordão aqui, isso é muito arriscado para o seu bebê, mas eles não colocam no laudo do ultrassom. Porque ele sabe que para um outro profissional isso é irrelevante. Seria uma assinatura de cafajestice, né? Isso, de incompetência, fazer esse né? tipo de incompetência. Falta de caráter, exatamente. Usar isso como uma forma de enganar, né, as pessoas. Alguém aí já viu o Renascimento do Parto? Lisa. Assistam, por favor. São 3, vale muito a pena. Com certeza, hoje mesmo. E eu tinha sobre o protagonismo, assim, eu sei que quando fala de humanização do parto, traz muito a ideia do protagonismo, de colocar a mulher como protagonista do próprio parto. Sim. E aí a relação disso com a saúde mental dela, porque eu vejo muito as fotos que vocês postam, de muito empoderamento dessa mulher, sabe? Dessa mulher se sentir uma potência, porque é isso que o parto traz, essa ideia, porque a gente tem o senso comum de achar que o parto acaba com a vida de uma mulher, que é muita dor, é sofrimento, né? Como que é isso? Como que vocês, no trabalho de vocês, trazem esse protagonismo para a mulher nesse momento? E como é que influencia ela nesse empoderamento dela mesmo? Eu acho que tem que ser um resgate, né? Nós vivemos uma sociedade patriarcal, onde a mulher, nos últimos anos, perdeu essa noção do poder que ela tem, né? De conceber, gestar, parir, nutrir. Então, a gente tem tudo contra, né? A sociedade machista, a questão da religião, a questão política, deixando essa mulher sempre à margem de suas decisões. Questão de gênero. Então, assim, eu percebo que é um resgate de tudo, porque a mulher que vive essa experiência com essa autonomia e com esse protagonismo,
muda completamente a vida dela a partir dessa experiência, entendeu? Até profissionalmente, a relação com seu companheiro, a relação com as amigas, a relação com ela mesma. Ela desconstrói essa mulher que frágil, indefesa, e se transforma nessa potência que você falou que todas somos, né? Mas que ao longo desses anos todos aí, a gente foi perdendo e foi se conformando com essa posição de vítima, de coitada, de que o parto é muito ruim, que você está sofrendo. E eu acho que é nosso papel, né, que enxergamos o parto como essa coisa poderosa, mostrar para a mulher que não, ela é pelo contrário, né? Ela tem muito poder ali e ela precisa resgatar isso, entende? É dessa forma que eu vejo, dessa forma que eu trabalho. Isso é nosso, é privativo nosso. Né? Os homens, é engraçado, porque às vezes eu escuto, nossa, graças a Deus que eu não tenho que passar por isso. Aí eu faço, você nunca vai ter essa felicidade, né? E muitos, muitos na hora do parto, né, Lena? Eles falam assim, nossa, gente, mulher não é o sexo frágil mesmo. Mulher não é o sexo frágil, eu não daria conta disso. Não, isso é nosso. E a gente sabe o quão difícil é a gente criar um ser humano, a gente criar um filho, educar um filho. E a gente precisa de passar por essa transformação, inclusive, para a gente dar conta do que virá, né, Helena? Exatamente. De ter informação, eu sempre coloco isso, de né? se posicionar. O parto é um rito de passagem, né? Então, às vezes, você está vivendo aquela experiência e aquela experiência ela é construtiva para a mãe que você precisa ser para aquela criança, entende? Eu acho que isso está sendo jogado por terra, porque as mulheres estão negligenciando essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade tanto para a mulher quanto para o parceiro dela, né? Seja lá que relacionamento que ela tenha. Mas, assim, a gente percebe nitidamente que quem vive, né, essa experiência e quem está ao lado enxerga essa mulher com muito mais poder depois, né? Ela desmistifica essa coisa da fragilidade. E eu sempre falo, se você vai buscar alguém para estar ao seu lado no parto, busca alguém que olhe para você com reverência e com admiração. E não alguém que olhe para você como uma pobre coitada, porque você não é. Você é uma potência, né? Eu acho que é por aí. O parto, ele tem esse potencial de cura, de transformação, né? E por isso que a gente precisa de cuidar dele, para ele, de fato, impactar na nossa vida nesse sentido. E não destruir a gente, e não nos adoecer, e não nos matar. Sim. Exatamente. Eu estou pensando que, assim, a violência obstétrica não deixa de ser uma violência de gênero, né? Porque é uma violência de gênero. É uma violência de gênero. Não ia ser dessa maneira, assim. Não com ia certeza ser dessa não ia maneira. ser dessa forma. Eles pegaram uma força nossa e destruíram na ideia do senso comum. Tipo assim, para fragilizar e vitimizar mais a mulher com uma coisa que ela tinha que usar a favor. Não, muito sofrimento, né? Você vai morrer, você vai ver sua avó pela Greta. É para pegar um evento potente, natural, próprio da mulher, endemonizar e estereotipar, né? É sofrimento, é muita dor. E isso está relacionado a tudo, né? Se você pegar a menstruação também é vista dessa forma, como algo sujo, né? E não como algo potente, porque a menstruação está mostrando para a mulher que ela tem todo esse poder, né, de gestar. Então, assim, todas as coisas que têm relação à mulher são sempre desmerecidas, né? Sempre olhadas como algo menor, algo inferior, né? E eu acho que a gente perdeu, né? A gente perdeu esse olhar para a mulher como com essa potência toda, exatamente quando a gente deixou de ser uma sociedade matriarcal e passou a ser uma sociedade patriarcal, né? Exato. E tem alguns anos, e a gente percebe que nas sociedades onde isso é muito forte ainda, não tem esse olhar para o parto, né? O olhar para o parto não é dessa forma. E nós vamos desaprendendo, né, Lena? Só lembrando o que acontece com as mulheres do Amazonas, as índias, o que está acontecendo com elas? Elas estão indo para dentro do hospital ter cesariana. Sim. Porque elas
elas estão recebendo essa influência da civilização e cada vez mais medicalizando o parto, medicalizando a vida. Sim. Existia uma preocupação, né, no projeto Rede Cegonha, de exatamente, né, quando as indígenas precisam ir para dentro de um hospital, transformar, né, aquele PPP, aquela suíte de parto, mais próximo, né, da sua vida. Então, as redes eram colocadas ao invés de camas, né? Aqueles artifícios de cordas penduradas, onde elas pudessem se sustentar e parir igual pariam nas tribos, né? Porque, às vezes, eu imagino, né, que com essa civilização assim, atrapalhando, né, o processo, acaba que uma mulher pode, né, pela alimentação, pelos seus hábitos, elas podem adquirir problemas na gestação que às vezes são comuns, né, numa situação onde ela foi, como é que eu poderia dizer, a forma dela viver, né, não está sendo mantida mais. Então, assim, ela foi aculturada, né? Natural, né? Exatamente. Então, assim, nessa aculturação pode vir uma diabetes, pode vir uma pressão, né, arterial alterada e ela precisa ser colocada dentro de um hospital. Mas, assim, preservar, né, essa forma de parir que ela tinha, que ela teria na sua tribo, eu acho que seria fantástico, né? E tinha uma preocupação com isso. Não sei como é que está hoje, né? Com esse desmantelamento, né, da Rede Cegonha, nesse último governo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que está muito longe, né? Você dentro de Sofia deve ter visto nos últimos 15 anos, né, o que aconteceu com a Rede Cegonha e com esse projeto de melhorar, né, a assistência ao parto com boas práticas. Sim, né? Sim. Exatamente. Nossa, gente, a gente está encantado, assim, comentando aqui os comentários, todo mundo adorando o evento. E agradecer demais vocês pela Obrigada, fala, viu, Nina? por isso, Muito por esse obrigada. momento, porque foi muito transformador ouvir isso tudo, assim. É bom que tem homens aqui ouvindo a gente, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu fui vendo as pessoas entrando, eu falei, que legal, né? E os homens também, viu, gente? Precisa aprender, inclusive, para empoderar suas mulheres. O meu filho, ele nasceu no Sofia, ele frequenta a creche do Sofia, e todo sábado, quando eu estava de plantão, umas 2 horas antes do plantão acabar, eu pegava meu filho e levava ele para dentro da sala de parto comigo, para ele ver os bebês nascendo, para ver a mulher parindo. Pedia licença para as mulheres deixavam. Então, ele sabe tudo de parto. Eu tenho certeza que a mulher dele não vai viver nem um pouco do que a gente viveu para reconstruir essa história, né? Então, ele sabe dos cuidados que tem que ter com uma mulher, o que a mulher precisa, o que o bebê precisa quando nasce. Que engraçado que todo casal que eu vou atender, eu falo, como vocês nasceram? E os homens têm sempre uma dificuldade, assim, não lembro, tipo assim, não sei. Ou então assim, eu nunca conversei com isso, né, sobre isso com a minha mãe. Não sei, então, eu não sei como que eu nasci, eu não sei, vou perguntar para minha mãe. Como é coisa de parto, não tange aos homens, né? Não Tipo, tange aos homens. Não me preocupo com essa minha história, sendo que todo mundo veio disso. Todo mundo nasceu, né? Todo mundo nasceu, né? A gente vê entre os nossos casais, né, Leno? Homens muito envolvidos, homens construindo essa história com as mulheres, porque a gente precisa de apoio mesmo. Precisa de suporte, precisa de rede de apoio, né? Sim, com certeza. Certinho. Nossa, bom demais, gente. Muito obrigada de verdade, de coração. Obrigada, Clara. É um prazer enorme. E se precisar da gente, nós estamos nas redes sociais aí. Acompanho vocês. Foi bom que eu conheci a Adrinesa agora, né? Eu acompanhava a Lena. A Lena já me deu aula, gente. Eu falo assim, depois que eu encontrei ela no Instagram como doula, e eu falei, gente, essa mulher. Que mulher é! Foi muito bom o nosso encontro. Vamos juntar, vamos fazer um movimento, gente. Vamos mudar esse Brasil. Vamos trazer para dentro da psicologia isso que vocês abordaram para gente. Isso. Das vamos mulheres. Levar saúde. É um trabalho de formiguinha, mas nós temos que transformar um parto de cada vez, um nascimento de cada vez, uma família de cada vez. E a Michelle Odan que fala, né? Michelle Odan fala que para mudar o mundo há que se mudar a forma de nascer.
Porque enquanto tiver ser humano nascendo com tanta violência, nós vamos ter muita doença psiquiátrica, muita doença emocional, né? Porque uma mulher que não consegue cuidar do próprio filho depois de um parto violento, isso vai ter um impacto na vida dessa criatura, né? Sim. Por muitos e muitos anos. Sim. Michel Odan, nos estudos dele, mostra a relação com diversas doenças da infância e da adolescência relacionadas ao jeito de nascer, ao hormônio que as mulheres são privadas, né? Ao hormônio que os bebês, o banho de hormônio que os bebês são privados. Ele fala muito, né, do coquetel, né, de hormônios, que seria o momento, né, do nascimento, é o momento na vida que você mais recebe ocitocina, que é o hormônio da solidariedade, da empatia. Então, ele fala que ele não se sente seguro em conhecer um país ou visitar um país onde ele sabe que as taxas de cesárea são muito altas ou que as taxas de partos onde a ocitocina sintética estão sendo usadas na sua maioria. Porque ele fala que são pessoas que nasceram de uma forma muito violenta, sem ser banhadas pelo hormônio do amor, né? Então, acho Não, até fiquei arrepiada. A gente precisa. Vocês vão assistir o vídeo, o filme, né? Renascimento do Parto. Vocês vão ouvir o Michel Odan falando. Ele é muito... Não percam, gente. Façam isso. Beleza. Um beijo. Viu, gente? Em nome do Desembolando. Bom trabalho para vocês. Que vocês continuem essas mulheres maravilhosas. Obrigada. Do que, né? Assim, continuem assim, que a gente consiga falar isso para mais pessoas e transmitir isso. Vamos divulgar mais as redes de vocês para a galera acompanhar o trabalho de vocês, porque foi muito incrível, muito intenso. Muito obrigada de coração. Obrigada a vocês. Beijo, Lena. Beijo. Tchau, Adrenês. Tchau. Até o próximo parto. Até o próximo, hein? Me enfermar com você.